Olá, vamos falar sobre felicidade. Já pararam para pensar por que, mesmo com um mundo cheio de opções e prazeres, a felicidade de verdade parece algo tão difícil de achar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na sabedoria de um filósofo estoico, o Sêneca, usando como guia o seu ensaio sobre a vida feliz. Bom, o Sêneca já começa com um paradoxo que dá o que pensar. Ele diz que essa nossa busca desesperada pela felicidade é como correr por um caminho cheio de curvas. Se a gente está na estrada errada, quanto mais a gente corre, mais longe a gente fica do nosso objetivo. É uma ideia forte, né? Tá, então qual seria o primeiro grande erro que a gente comete nessa busca? Para Sêneca, é simples. Seguir os outros sem pensar. Feito ovelha mesmo, sabe? Sem usar o nosso próprio julgamento para decidir o caminho. Essa analogia é perfeita. Viver só imitando, em vez de usar a razão, é um baita perigo. Pensem um pouco nas tendências de rede social ou naquelas carreiras que de repente todo mundo quer seguir. Muitas vezes a gente entra na onda não porque é o melhor para nós, mas simplesmente porque, bom, é para lá que todo mundo está indo. E a segunda grande armadilha que o Sêneca aponta é essa ideia de fazer do prazer o objetivo principal da vida. Ele via isso como uma busca que já nasce fadada ao fracasso. Olha só o contraste que o Sêneca cria aqui entre virtude e prazer. De um lado, a virtude, algo grandioso, forte, duradouro, como uma construção sólida. Do outro lado, o prazer, algo baixo, fraco, que acaba rápido, associado aos lugares mais passageiros da vida. E aqui está o ponto central da questão. O prazer é, por natureza, instável. Ele depende da sorte das circunstâncias e some num piscar de olhos. Tentar construir uma vida feliz em cima de uma base tão frágil é como construir uma casa na areia. Uma hora ou outra ela vai desmoronar. Certo, então, se seguir a multidão e buscar o prazer são os caminhos errados, qual é a solução do Sêneca? Bem, ele nos oferece uma alternativa bem poderosa. A solução dele passa por uma redefinição do que é a felicidade. Não é sobre se sentir bem o tempo todo. É sobre alcançar um estado de plenitude, aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia. E para os estoicos, isso significa uma coisa: viver de acordo com a nossa natureza mais profunda, ou seja, em harmonia com a razão. Em outras palavras, é sobre usar a nossa capacidade de raciocinar como uma espécie de bússola. É com ela que a gente navega pelo mundo de forma virtuosa. É sobre cultivar uma mente que não se abala com os altos e baixos da vida, mas que encontra sua alegria na própria virtude. Mas como é que a gente traduz essa filosofia toda para a vida real? Sêneca não ficou só na teoria, não. Ele criou para si mesmo um código de conduta pessoal, um guia para viver esses ideais no dia a dia. Esse aqui é basicamente o mapa prático do Sêneca. E vamos combinar, regras como encararei a morte ou a vida com a mesma expressão, ou farei tudo por causa da consciência, não da opinião pública, são um desafio enorme. O objetivo aqui não é a perfeição, sabe? É o esforço consciente de todo dia para tentar alinhar as nossas ações com esses princípios. E assim, construir uma força interior que não dependa do que aconteça do lado de fora. E é importante dizer que para Sêneca, isso não era só uma teoria bonitinha. A filosofia dele foi testada, e muito, no fogo de uma vida cheia de drama e perigo. A vida do Sêneca foi um verdadeiro teste de fogo para as ideias dele. Ele conheceu os dois extremos. Primeiro, foi exilado. Depois, foi chamado de volta e se tornou o homem mais poderoso de Roma, conselheiro do imperador Nero. E, no fim, foi forçado a tirar a própria vida amando desse mesmo imperador que ele ensinou. A filosofia foi a âncora dele no meio dessa tempestade toda. Essa frase resume bem a aceitação estoica do destino. Quando Sêneca fala em obedecer a Deus, ele está se referindo a aceitar a ordem racional do universo. A liberdade de verdade para ele não era controlar o que acontece do lado de fora, o que é impossível, mas sim dominar a nossa reação a esses eventos, aceitando com calma o que a gente não pode mudar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Hoje, na nossa busca por gratificação instantânea, por validação nas redes sociais, como é que essa sabedoria de séculos atrás se aplica aos nossos desafios? A resposta para essa pergunta pode definir a nossa própria busca por uma vida feliz.